aqui no estúdio da CBN, João Luiz Regiane, que é diretor de operações do banco, está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença no estúdio da CBN, um bom dia para o senhor. Luciana, eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui da CBN. Estive há tempos atrás trocando ideias e abordando algumas questões da nossa economia local com o professor Gilson Aguiar, e hoje a satisfação de estar com você aqui. Uhum. Bom, o senhor até está trazendo uma informação que é nova, né, que é sobre uma nova fase do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, é isso? Exatamente. Nós, agora no dia 14/9 de setembro, né, em Curitiba, com a presença do presidente da Agência Francesa de Desenvolvimento, assinamos pela primeira vez, o BRDE assinou a captação de recursos internacionais junto à Agência Francesa de Desenvolvimento. O presidente da Agência Francesa de Desenvolvimento, Rémi Riot, esteve presente, inclusive trouxe todo o staff da Agência Francesa de Desenvolvimento para conhecer a nossa sede em Curitiba, né? E se inaugura aí uma nova fase, que é a fase que eu particularmente denomino como a fase de captação de recursos internacionais pelo BRDE. Primeira vez que isso acontece? Primeira vez em 56 anos, Luciana. O BRDE é uma instituição financeira que existe desde 1961, tem como controladores os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e pela primeira vez assina um memorando de intenções com o objetivo de captar recursos internacionais, justamente em razão daquilo que eu mencionei há pouco para você, né, antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, né, porque há uma diminuição de fundos, principalmente do BNDES, que é o nosso principal fundo de acesso, né, às linhas de financiamento que o BRDE financia, não só aqui no Paraná, mas na região sul. E há uma percepção, em razão desta diminuição, né, de fundos do BNDES, de que o BRDE estrategicamente deve captar recursos, né, financeiros para serem investidos aqui na região sul do país, junto a outras fontes de recursos, e no caso aí, fontes internacionais. Nós solenizamos o memorando de intenções com a AFD, como eu disse agora no dia 14 de setembro, estamos com negociações em andamento junto ao Banco Europeu de Desenvolvimento, né, e com a KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha. Então, são perspectivas de novas captações de recursos internacionais para o ano de 2018. Agora, qual é a política de crédito do BRDE? Né? Para quem vai esse dinheiro, esse crédito? Qual é o perfil do empresário que recebe esse dinheiro? Veja, estas linhas que vão ser financiadas por recursos vindos da Agência Francesa de Desenvolvimento, elas focam os projetos socioambientais, ou seja, aqueles projetos que privilegiam, né, a utilização de energias limpas e renováveis, a utilização racional e responsável dos recursos hídricos, né, a correta destinação de resíduos sólidos e o tratamento de efluentes, que são os dejetos, aquilo que sobra, né, do processo produtivo e que é danoso à natureza, e projetos de sustentabilidade nas cidades, né? Então, esse é o foco desses 50 milhões de euros, que num primeiro momento estará sendo captado junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, que equivalem aí a 185 milhões de reais, mas que vão se renovar depois nos anos seguintes. Agora, as negociações que nós estamos fazendo, né, com o Banco Europeu de Investimento e com a KfW, que é, como eu disse, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, visam prioritariamente 2 coisas: investimentos e empreendimentos, né, de pequeno e médio porte, ou seja, né, para pequena e média empresa, né, e investimentos como, né, tem sido determinado pelos 3 governadores
dos estados controladores do BRDE, e especialmente aqui pelo nosso governador Beto Richa, aqui no estado do Paraná. Investimentos que prioritariamente sejam focados e direcionados para as regiões de baixo IDH, ou seja, aquelas regiões dos 3 estados da região sul que apresentam depressão ou depressões econômicas, que estão com um índice de desenvolvimento humano abaixo da média. Então, é uma política, acima de tudo, social, né, que o BRDE procura, né, desenvolver com essa diversificação de fundings, justamente para atender da melhor maneira possível a população, né, desses 3 estados que controlam o banco. Uhum. Qual é a vantagem para a Agência Francesa de Desenvolvimento, para o Banco Europeu, para os alemães investirem aqui no sul do país? Porque, na verdade, Luciana, em que pese nós estarmos atravessando, né, inegavelmente, uma fase de recuperação, de início de recuperação econômica, muito tímida ainda, mas vindo aí de uma crise econômica que você bem sabe que nós atravessamos, em que pese esse cenário, há uma acreditação por parte, né, das instituições em relação à recuperação do Brasil e especialmente em relação à economia da região sul do nosso país. Então, quando essas instituições financeiras nos olham de fora para dentro, eles têm um olhar positivo, principalmente aqui em relação ao estado do Paraná, que, como eu tenho dito assim, em todas as oportunidades que eu tenho de me manifestar, é um estado que inspira confiança em parceiros financeiros, justamente por apresentar uma economia mais vigorosa, né, e por apresentar um controle de contas públicas mais adequado às normas internacionais, né. Então, você veja que não é por acaso que instituições financeiras do calibre da Agência Francesa de Desenvolvimento, do Banco Europeu de Investimento e da própria KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, se dispõem a negociar conosco justamente porque enxergam nos controladores do banco, né, e especialmente no caso aqui do estado do Paraná e Santa Catarina, condições de garantir, né, de garantia e, acima de tudo, de saúde financeira dos estados para que esses investimentos produzam resultado e tragam lucro a eles também, que em última análise é o que eles visam. E esse lucro é interessante? É alto? É um lucro pequeno, né? O spread com o qual as instituições de desenvolvimento trabalham, como é o caso do BRDE e da própria Agência Francesa de Desenvolvimento, é um spread extremamente módico, se você comparar com o spread com o qual, ou com os quais, né, as instituições convencionais, as instituições financeiras de varejo, os bancos comerciais, né, como nós conhecemos, trabalham. Só que, como se tratam de volumes elevados de investimento, né, você veja que na América Latina, a AfD, no ano passado, investiu mais de 25 bilhões de dólares, né, nos diversos países com os quais ela mantém parceria financeira. Então, um spread pequeno traz um retorno, que depois é revertido também para o financiamento de projetos de desenvolvimento, que é o foco da Agência Francesa de Desenvolvimento, assim como é o nosso, né? O nosso foco não é especulativo, né, do mercado financeiro, como trabalham os bancos de varejo, né, com foco especulativo, com lucro pelo lucro, para reverter em benefício de grupos econômicos, né. O nosso foco é a viabilização de projetos de infraestrutura, de cunho social, para, né, serem desenvolvidos na região da nossa abrangência. Bom, então se o spread é pequeno, quer dizer que o custo para o empresário obter esse crédito é baixo. É bem menor, baixo. Para você ter ideia, Luciana, assim, a título exemplificativo, é lógico que nós não temos tempo aqui para esmiuçar em detalhes. Traçando assim rapidamente o leque, né,
dos custos das linhas de financiamento com as quais o BRDE trabalha, ela vai de 8,5% a 14%, no máximo 14% ao ano, dependendo da linha de financiamento, do tipo de programa que se refira ao projeto a ser desenvolvido pelo empreendedor. Isso quer dizer, digamos, na escala máxima de 14%, 1% e pouco, aproximadamente 1,5%, 1,7% ao mês, talvez até menos que isso, na média mensal. Né? Agora, nós temos linhas de financiamento, principalmente essas linhas socioambientais, que são para a viabilização de projetos, como eu disse, né, projetos amigos da natureza, que privilegiam lá energias renováveis, utilização responsável de recursos hídricos, destinação correta de resíduos sólidos, né, linhas de financiamento com custo aí de 8,5%, 9% ao ano, né, e são projetos importantes. Você veja só, aprofundando aqui só um pouquinho, por exemplo, a questão dos municípios, né, nós temos um programa que, inclusive, vai ser lançado agora, ao final do mês, pelo governo, né, do estado do Paraná, pelo governador Beto Richa, que é de energias renováveis, né, e que são projetos que estão batendo a nossa porta e que precisam de linhas de financiamento a custo baixo, porque são projetos alternativos à matriz energética tradicional que nós temos, que é a energia produzida pelas hidrelétricas, né, e que precisam ter alternativas de produção, né. Então, esse programa que vai ser lançado agora pelo governo do estado ao final do mês, é um programa para o qual o BRDE já se preparou, na verdade, está se preparando para viabilizar as suas execuções, as suas implementações por meio de financiamento, porque você sabe que todo projeto, em qualquer área que seja, necessita do quê, em última análise? Dinheiro para ser colocado em prática, né? E é nesse sentido que nós estamos trabalhando para que esses projetos se realizem, mas com foco também, como eu disse, na pequena, média empresa. Nós temos ouvintes participando. O ouvinte Carlos Alexandre Dias, ele fez um comentário, na verdade, dizendo que somos privilegiados por estarmos num estado onde a economia não sofre tanto como em outros estados brasileiros. Comentário. Sim. Agora, só para encerrar, a gente está no finalzinho do nosso tempo, está acabando, eu queria que o senhor fizesse um rápido resumo aí do banco no primeiro semestre, como foi o desempenho do BRDE no primeiro semestre. Veja, até linkando um pouco a essa observação feita pelo rádio ouvinte, Alexandre, né? Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre. Veja bem, a nossa economia, ela não sofre tanto, mas não é por acaso. Na verdade, existe por trás disso um planejamento do governo que é de adequar as contas públicas e estimular o investimento no Estado, fazendo com que a roda da economia aqui no Estado do Paraná gire no contraciclo da crise nacional. Então, há um esforço do governo do Estado e o BRDE, né, o Banco Regional de Desenvolvimento, que é do Estado do Paraná, faz parte dessa engrenagem, né? E aí, veja só a questão que se relaciona ao balanço do banco. No primeiro semestre, agora, de 2016, o BRDE contratou 1,270 bilhão de reais, né, com, né, o setor produtivo para investimentos na região sul. E aqui no estado do Paraná, mais de 450, se eu não me engano, 470 milhões vieram aqui para o estado do Paraná. Justamente por quê? Porque aqui no estado do Paraná há uma procura pelo investimento muito maior do que nos outros estados, em razão desse equilíbrio. Eu não vou nominar como saúde financeira, mas como equilíbrio financeiro das contas públicas e do estímulo financeiro na economia por meio das suas instituições de fomento, como é o caso do BRDE e da Fomento Paraná. Então, isso faz com que o ciclo saudável da economia aconteça e o empreendedor
tenha o estímulo e a confiança para investir no Estado e fazendo com que a roda da economia aqui no Estado gire de um modo anticíclico à crise. Mas, como eu disse, faz parte de um planejamento que o nosso governo de Estado tem feito com muita competência e o BRDE faz parte dessa engrenagem, estimulando a economia, gerando emprego, renda e arrecadação tributária que depois se reverte para a própria sociedade em benefícios, né, sociais. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, um bom dia, um bom final de semana para o senhor. Eu agradeço, Luciano, um grande abraço a todos, né, rádio ouvintes da CBN, ficamos à disposição no BRDE, lá em Curitiba, na Avenida João Gualberto, 570, o telefone lá é 41-3219-8000. Empreendedor tendo necessidade, basta ligar para esse número, solicitar um agendamento que o nosso técnico vem, atende e dá um tratamento personalizado. Obrigada. Grande abraço a todos. Conversamos com João Luiz Regiane, diretor de operações do BRDE, agora 10h32.